Esse método Double Fan, ele tem algumas vantagens em relação ao método de costura normal, que é o seguinte: primeiro de tudo, ele é um processo relativamente mais rápido, você não tem a costura, né? Então você não tem que dobrar a folha e cortar a folha depois que estiver dobrado, e furar e costurar, né? Tem essa vantagem aí, você elimina toda essa parte do processo. Mas esse método, ele exige que você deixe o seu caderno secar por mais tempo. Ele tem que estar mais seco antes de você prosseguir para cola na capa, né? Que é diferente do processo com costura. Você não precisa que ele seque 100%, porque a própria linha, né? A própria costura mesmo, ela segura as folhas junto. Como esse aqui não tem costura, é só a cola, você tem realmente que esperar que ele seque 100% antes de seguir com o processo. Então tem essa questão aí que acaba que no tempo pode ser que dê elas por elas, sabe? Assim, acho que deve dar mais ou menos a mesma coisa, considerando que em um você gasta tempo de costurar e toda a preparação da costura, e no outro você tem que esperar secar, né? Então, assim, aí realmente vai do que você prefere. Esse método que eu vou mostrar aqui hoje, apesar dele ter mais ou menos, né, o mesmo tempo aí, ele é mais rápido porque você não gasta muito tempo na costura. A cola é simples, você faz rapidinho e depois é só você deixar secar enquanto você faz outras coisas, né? Ele demanda menos do seu tempo. E outra vantagem também dessa costura, desse método, aliás, porque não tem costura, é que você pode usar tamanhos variados de folhas, né? Porque no caso dos miolos com costura, a gente precisa dobrar a folha no meio para conseguir costurar, né? E nesse caso aqui, como você não tem uma costura, você não precisa dobrar as folhas no meio, o que significa que você consegue trabalhar com formatos diferentes, né? Então, por exemplo, no caso de um caderno que você for fazer A4, né, que seria um caderno maior, né? Para você conseguir fazer, se você fizer ele na vertical, um caderno A4 vertical, você precisaria de folhas A3, né, que são folhas grandes, e se você for fazer um A4 horizontal, que é um A4, por exemplo, de desenho, né, alguma coisa assim, aí você precisaria de folhas A2. Então, assim, dificulta muito essa questão quando você tem que dobrar a folha no meio, que você precisa sempre do dobro do tamanho, e dependendo, né, igual eu falei aqui, o A4 quando é no horizontal, seria 4 vezes o tamanho que você precisa. Então, assim, você fica muito limitado nessa questão de papéis que você pode usar. Principalmente essa questão de formatos maiores, né? Te limita um pouco nisso aí. Formatos menores é menos problemático, que normalmente com o próprio A4 e A3 você consegue fazer. Mas quando você for trabalhar com formatos maiores, você tem esse problema. Então, por exemplo, se você tiver um caderno que você quer fazer com algum miolo específico, alguma folha específica, que só tem, sei lá, até tamanho A2, por exemplo, ou até tamanho A3, você pode ter esse problema, né? Se você quiser fazer com costura, com um miolo que tenha costura, você pode ter esse problema de formato. Então essa é uma vantagem da Double Fan, porque você não precisa dobrar a folha, né? Você vai usar as folhas soltas. Então facilita bastante aí nesse caso. Então essas são as duas principais vantagens, né? Que é um processo relativamente mais rápido e que você não fica preso à questão dos formatos do papel. Mas aí tem uma desvantagem em relação à costura, aos cadernos que levam costura, que é exatamente a costura. A costura, ela ajuda a prender melhor as folhas, né? Ela dá essa sustentação melhor. Então, a chance do seu caderno desfazer, um caderno de costura desfazer, é assim, quase nula. Enquanto esse caderno aqui, a chance é um pouco maior. Se você puxar a folha um pouquinho mais forte, né, ou qualquer coisa do tipo, ele vai soltar, ele vai destacar, porque ele está simplesmente preso por cola, ele não tem uma costura que ajuda a prender. Então isso aí também é uma desvantagem que tem que ser levada em consideração, dependendo do uso que você for dar para esse caderno, né? Se você for manusear demais ou abrir demais, aí talvez o mais interessante seja trabalhar com a costura, ao invés de trabalhar com cadernos sem costura, porque aí você garante que as folhas vão ficar mais presas.